Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Alô, alô, meu Brasil brasileiro! Se você achou que você já tinha visto de tudo, se segura, que aqui, meu amigo, sempre tem espaço para mais uma história inteiramente absurda e terrivelmente brasileira, certo? Pedro Duarte, meu amigo querido. Terrivelmente brasileira é triste, Vitor, mas é isso mesmo, né? Se não tiver espaço, a gente dá um jeitinho, a gente empurra, ajeita, sem pedir licença, né? Porque sabe que se você pede licença no ônibus, às vezes você causa um problema internacional dentro do ônibus. O certo é empurrar, com certeza, né? Daquela forma romântica que é o nosso ônibus lotado. E é isso. O Brasil é um ônibus lotado. É isso aí. O Brasil é um ônibus lotado que quando chove faz mais calor ainda, porque você tem que fechar. Exato. Então, nosso papo aqui hoje vai começar com humor, obviamente, né? Porque é a nossa marca e de chorar a gente já tem choro demais por aí. Tá então, difícil. Puxa sua cadeira de plástico, abra essa sua cerveja em temperatura ambiente, meio gelada, meio quente, como diria Maguila, 0 grau, né? Nem quente nem frio. Clássico. Né? É isso. E vamos dar umas gaitadas, porque está começando, Pedro. O Só no Brasil! Hoje a nossa história começa justamente nos anos 80. Esse período quando o Brasil vivia uma fase de abertura política, né? Com o fim da tenebrosa ditadura militar. E nesta primavera democrática, né? Do nosso querido país, ele tava que nem calouro de faculdade, Pedro. Tentando se aproximar, fazer amizade ali com aqueles caras mais populares, galera mais influente. Eram anos de Guerra Fria, mundo polarizado, só que o Brasil, meu amigo, o Brasil queria mesmo era ser o amigão de todo mundo. Era o camarada da galera, né? O jeitinho brasileiro aplicado às relações internacionais. É a nossa vocação. Nossa vocação de ser gente boa, né? De todo mundo ver uma camisa do Brasil. Pelo menos antigamente era assim, né? Brasileiro. A gente... Brasil! Dá alegria! Hoje, além dessa vocação, a gente produz meme, é conhecido internacionalmente por mandar e desmandar na internet, né? Jogador de futebol, mimado, eu acho, né? E também... Sim. Também a gente serve de criador pra espião russo. A gente já contou essa história. Sim. Parte 1 e parte 2, então deixa pra lá. Deixa pra depois. Logo teremos talvez o final da trilogia, né? Quem sabe uma tetralogia. Mas assim, esses países com os quais o Brasil queria se aproximar, estreitar laços ali nos anos 80... Dentre eles estava a China. Muito antes do surgimento dos BRICS, produtos chineses invadirem o mundo inteiro. O nosso gigante asiático ainda não era essa potência toda, né? Antes da modinha. Brasil, antes da modinha, se aproximando na China. Sim. E foi um tempo que a China passava por várias reformas profundas, né? Depois de décadas de isolamento da Revolução Socialista lá, a China estava se reformando nos anos 80. Então acho que a China pensou assim, pô, esses caras já têm fama de gente boa, por que não fazer amizade? Trocar uma ideia aqui. A gente não vai ter, assim, grandes resultados geopolíticos, mas às vezes tem uma cervejinha, um negócio divertido, né? Acho que os chineses aprovaram. Com certeza. O nosso pedido de amizade, a nossa conexão. Exato. Eles aprovaram, aceitaram. Exatamente. Os caras chegaram e falaram assim, não, a gente leva o rolinho primavera, vocês trazem a coxinha e a gente faz esse belo piquenique, né? Nessa troca de valores culturais, né? E nesse cenário, o Brasil acabou selando um acordo ali de trocas culturais com Pequim, que era uma primeira aproximação. Aquele approach. Era aquele, oi, tudo bom? Como é que vai? Né? Tipo, quando você tenta chegar no crush mesmo, enviando aquelas músicas, olha que música boa, pensei em você. Olha esse meme aqui, meme de casal, olha esse meme de casal, poderia ser a gente. Olha aí. Né? Aquele negócio. Pra ver se rola aquela conversa mais íntima depois, né? É isso. Então, resumindo, o Brasil tava saindo da ditadura militar, abrindo as asinhas, e aí encontrou a China comunista, e os dois começaram a se paquerar, um flat. Uma fé. Exato, isso. Uma fé. Maravilhoso. É isso, exatamente. E através dessa paquerinha gostosa, né? Essa brincadeira, você tem meia hora para parar dessa brincadeira gostosa, que a gente começa a chegar no episódio de hoje, onde uma dupla sertaneja se tornou protagonista de uma história improvável em plena República Popular da China. Caramba, isso aí, agora eu gostei. Começou já com tudo hoje, um plot twist logo no início.
uma aula, é um sertanejo virando uma diplomacia cultural. Sertanejo raiz, né? Isso, Porque nos anos isso. 80, sertanejo raiz. Eu espero que logo a gente termine esse episódio ouvindo... evidências em chinês aqui que eu estou cantando. Sim, deu pra entender. Aí, Vitor, nessa época não tinha sertanejo universitário. Tinha sertanejo pós-graduado em diplomacia. É diferente. Exatamente. Era mais além. Era mais além. Era mais além, exatamente. E a nossa história começa mesmo em 1985, né? Quando o primeiro-ministro chinês... Pô, aí o nome do cara eu vou ter que ler, me perdoe aí, porque o meu mandarim está um pouco enferrujado. Certo, galera? Então, nosso primeiro-ministro chinês, o Zhao Ziyang, visitou o Brasil. E para estreitar os laços, ele propôs realmente esse intercâmbio entre artistas dos dois países. O que vocês acham de um artista nosso aqui? Aí vocês levam o nosso pra lá. Sim. O de vocês pra lá. E tá, pronto. Eu gostei. Trocar umas músicas, né? Fazer uma fita cassete. Exatamente. Ou uma playlist de declarações de amor. É uma mixtape, né? Fazer uma mixtape aqui. Boa ideia. Uma mixtape, exatamente, Você faz uma fita cassete só com as melhores. É isso. Então, como a gente falou, a gente estava nesse clima de paquera, né? Dentro desse corte, né? Da geopolítica internacional, né? Dentro da primeira fase desse programa de trocas culturais, quem foi contemplada foi a atriz global Lucélia Santos. Sim. Que foi recepcionada com pompa de estrela intercontinental em plena China. Sabe por quê? Porque na época ela tinha atuado naquela novela Escravizaura. E essa novela é um fenômeno global. Então lá a China fez muito sucesso. Sim. E aí levaram a Lucélia Santos, a Escravizaura, para brilhar em terras comunistas. Novela como Soft Power, que tá muito na moda agora aí, com os K-dramas que vieram como Soft Power agora. Então a novela lá nos anos 80, levando nossa cultura e nosso jeitinho aí, mundo afora. Sem planejamento, eu acho que foi sem planejamento, mas foi um Soft Power. Como tudo que a gente faz no Brasil, sem nenhum planejamento possível. Só é aquela frase do Coringa no Cavaleiro das Trevas, né? Você acha que eu faço planos? Eu apenas faço as coisas. Exatamente. Né? O Brasil é o Coringa do Cavaleiro das Trevas das relações internacionais. Mas do lado de lá pra cá, né? O Partido Comunista Chinês enviou pra gente a Orquestra Sinfônica de Pequim, né? Pra se apresentar aqui em 1986. Rapaz, a gente sempre fica embasbacado com os espetáculos chineses aí. Deve ter sido incrível. Eu acho mesmo, década de 80, essas coisas aí pra mim tinha pelo menos uma criança tocando pra caramba. Só que assim, não ficou só nisso. Então os chineses, eles fizeram um pedido que deixou a diplomacia brasileira um pouco desconcertada. Pra surpresa de todos, os comunistas não pediram nomes consagrados da MPB, né? Tipo Caetano Veloso, né? Chico Buarque, Gal Costa, Maria Bethânia, o cantor Silva, por que não? Antes que ele brigue com a gente também no show. Vamos citar você aqui, Silva? Senão você vai ficar chateado com a gente. O cantor Silva, né? Grandes nomes da MPB. Também não pediram, até porque o Silva não era nem nascido, eu acho. Né? E também eles não pediram ninguém do pop rock, porque na época tava fazendo muito sucesso o Legião Urbana, Capital Inicial, a Blitz, RPM, um fenômeno, né? Não queria. O que eles queriam mesmo foi a dupla sertaneja mais popular do Brasil naquela época. Pasmem, excelências, pois a República Popular da China, o povo chinês, clamou por um show espetacular. De Milionário e José Rico. Aí, ó, imagina a cara dos diplomatas brasileiros aí dessa hora. Tudo com pastinha, com foto, né? Tudo bonitinho assim. Tinha de Roberto Carlos, de não sei o quê. Aí vem os caras da China e falam assim, não, legal, esse pessoal bom aí. O pessoal canta legal, né? Tem uma música aí, mas a gente gosta do Milionário e José Rico. Os caras não deviam ter nem material, nem na hora. Toma! Mas é isso, gostei. Meu moleque, eu sei que esse pedido surpreendeu todo mundo. Porque ninguém no Brasil sabia naquele momento que Milionário e José Rico estavam bombando na China. Sim. Né? Não tinha YouTube, não tinha TikTok, Spotify, nada. Muito inusitado, nada a ver mesmo. Hoje, Vitor, com o advento na internet, né? A gente aí consegue acompanhar o pessoal da Coreia que canta pagode, japonês tocando forró também. Tem samba em qualquer lugar do mundo agora. Tá um negócio, né, diferenciado e popular. Mas naquela época a globalização era analógica, né? Tinha que levar até o lugar, então... Tava engatinhando. Era o boca a boca, né? Boca a boca correu, boca a boca até na China, cruzou o mundo, velho. Pra tu ver o quanto que uma fofoca corre rápido. Milionário José Rico. Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, é a pergunta de 7 milhões de yuan, né? Convertendo aqui já a moeda, como é que os chineses
camponeses conheceram e ficaram fãs do Milionário Zé Rico, né? Uma dupla cujo próprio nome já é totalmente anticomunista, né? São dois acumuladores de capital e se orgulham disso. Talvez impedir a ascensão de acumuladores de capital. Vai ver, era uma grande estratégia chinesa pra prender o milionário e o José Rico. Pra poder acabar com isso. Mas, né, aí mora o mistério, o suspense da nossa história. Porque uma das versões pra essa história atribui o sucesso do Milionário Zé Rico a um filme que foi lançado no Brasil em 1980, chamado, justamente, Estrada da Vida. Aí, ó. Então, o filme, ele foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, né, que é um dos pais do cinema novo. E o longa, ele narrava a trajetória de dois músicos pobres tentando vencer na cidade grande. Menino! Né, aquela clássica, irresistível história da superação. Que teve um remake anos depois com Zezé de Camargo e Luciano. Exatamente. Né? Que é isso, rapaz. Bem antes de Dois Filhos de Francisco ou de Cinderela Baiana, já é a mesma história. O Brasil, as histórias no Brasil só se repetem. É isso. E quem interpretava os protagonistas no filme em questão, na Estrada da Vida, quem era, Pedro? A gente chuta. Não sei. Eles dois? Milionários é Rico. Milionários é Rico. Atores também. Atores também. Artistas completos. E eles eram disparada a dupla sertaneja de mais sucesso na época. E vou além. O filme se baseava na vida deles. Claro. Né? Aquela famosa autoficção que dá tão certo. Sim. Né? Ganhando Emmys e Oscars por aí, mundo afora. Né? E o longa, ele chegou a fazer um bom sucesso aqui no Brasil. Atraiu mais de 1 milhão de espectadores. Isso em 1985. Muita coisa. Sim. Sucesso. Agora, o que ninguém esperava é que ele ia virar uma febre na China. Né? O país de Confúcio, né? Do Tai Chi Chuan, de Mao Tse Tung, tantos campeões de tênis de mesa. Mas aí, Vitor, quer dizer que muito antes da China invadir o mundo com seus produtos e enfim, né? Que a gente já sabe como é que é. Nós invadimos a China com cinema e música sertaneja. Isso aí é incrível. Exatamente. Inclusive, a China é importantíssima na bilheteria mundial. Talvez já nessa época já fosse, a gente não sabia, não dava esse valor. Já, super. Com certeza. Imagina. Sair com certeza. Gente pra caramba naquela sala de cinema lá, ouvindo Milionários é Rico. Eles ficaram Milionários é Rico nessa época mesmo. Aí terminou de ficar mesmo. Exatamente. Eles eram a Marvel brasileira. A Marvel é o nosso Tony Stark brasileiro. Exato. de Milionários é Rico. Era Tony Stark e Batman, misturando os dois heróis aí. É isso, Bruce Wayne. Tony Stark e Bruce Wayne lá, Exatamente. Certeza. Cara, eu sei que assim, o filme, ele fez tanto sucesso que ele foi comprado pela TV estatal chinesa, dublado em mandarim. Maravilhoso. Passava na sessão da tarde lá. Aí entrava o letreiro em chinês, começava o filme. Doideira. E o melodrama lá sobre o êxodo rural, a luta pela sobrevivência na cidade grande, o sonho da ascensão. Isso tudo mexeu com uma parte da juventude chinesa. Muitos se reconheceram naquela história de Milionários é Rico, né? E se encantaram. Era o momento que tava o mundo, né? A roça brasileira, o campo chinês, todo mundo naquele momento ali de êxodo falando a mesma língua. Interessante isso aí. Muito bonito. E pro público chinês, aqueles dois cantores de chapéu ali, pegando a estrada com a banda, sanfona debaixo do braço, eles representavam uma coisa ali estranhamente familiar. Sim. Né? E apesar de todas as diferenças culturais entre a gente e a China, tinha também uma identificação imediata entre os sertanejos brasileiros e os camponeses chineses, que eram os temas retratados pelo filme. E aí, meu amigo, aquilo ali encontrou eco em milhões de corações. E a trilha sonora explodiu na China. Rapaz, isso aí é bom demais, né? Os chineses assistindo lá e pensando, isso aí sou eu. É a minha história. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas o resto tá muito parecido comigo aqui, né? E aqui, cara, o historiador Gustavo Alonso, ele narrou essa história e muitas outras, né? Histórias do sertanejo brasileiro no livro Cowboys do Asfalto. É um livro que a gente, inclusive, recomenda porque vale muito a pena a leitura. Nessa época, né, enquanto Milionários Zé Rico arrebatavam plateias na China, aqui no Brasil, o sertanejo era visto como algo menor, né? Pelas nossas elites culturais, né? A crítica especializada. Acreditem, o sertanejo teve uma época de ser desprezado. Isso aí a gente tá falando que do filme e ao mesmo tempo da música, né? Isso aí. E a relação deles aqui no Brasil. Tipo, ela lá explodindo. Exatamente. E aqui era visto como algo menor. E enquanto isso, o Milionários é Rico, no fundo, eles lideraram a primeira onda da música sertaneja assumidamente comercial, né? Que começou a ganhar espaço nas rádios do Brasil, até não deixar nenhum outro gênero
prosperar. Nunca mais. Mas aí tem vários plot twists dentro dessa história que a gente não vai contar. Quem veio o dinheiro do agro e não sei o quê. Isso. Não foi só de histórias bonitas e sanfonas que se conta essa história, né? Tem muito poder por trás. Só que sim, né? Esse sertanejo que despontou aí no final dos anos 70 pros 80, ele tinha uma estética muito característica, sim. né? O chapéuzão gigantesco, bota de couro, cinto com a fivelona grande, camisa aberta, coisa que a gente não vê mais. Agora é a camisa apertadinha, mas antes era aquela camisa aberta até no meio do peito aqui, cheio de corrente, que pulava naqueles peitos cabeludos, frequentemente bronzeados do sol, né? Isso. Aquele visual meio cowboy, meio caminhoneiro, aquele cara que tu bate o olho e tu fala, esse aqui tem umas 3 famílias. O amante latino caipira. Exatamente, é essa a salada estética que deu certo. A gente pegou ali musicalmente o sertanejo romântico, né? Que nessa época era um gênero que se afastava da moda ali da tradicional roda de viola, né? Daquelas guaranias paraguaias que a gente via ali no Viola Minha Viola da TV Cultura, né? Isso aí tava saindo disso e tava entrando aqueles arranjos com harpa, metal, bateria. Era o germe do nosso sertanejo de hoje. Ou seja, era uma espécie de sertanejo progressivo. Exatamente. O sertanejo encontra Pink Floyd aconteceu exatamente nessa época. E foi com essa pegada aí que as duplas como Milionários Zé Rico se consagraram. E eles transformaram esse exagero numa marca. Isso que foi o gênio. E a imprensa batia muito nos representantes do gênero. Certo. Né? Alegando que era uma música sertaneja fake, né? Comparando como se fosse uma... Eles comparavam com a música caipira de raiz e falava que essa metamorfose era mentira, que era uma coisa inventada, que não era o sertanejo puro sangue. Imagine só, isso aí é uma coisa que se repete a cada 5 anos. Qualquer coisa que se faz, a crítica fala justamente isso. Pela lógica deles aí, o Brasil tava mandando o produto... pela ironia, né? Da brincadeira do estereótipo aí, né? Mandando produto falsificado. A gente tava mandando sertanejo falsificado pra China. Exatamente. É um pioneirismo. É isso. Na nossa crítica musical, a gente que tava mandando falsificação pra China. E nem era, mas era isso. Tudo bem, né? Tá bom. Mas aí, bom, obviamente, os nossos diplomatas do Itamaraty, né? Todos cheirosos a Lancaster, ali com seus ternos muito bem alinhados, eles ficaram muito confusos quando os representantes do Partido Comunista Chinês clamaram pela presença de Milionários Zé Rico. Né? E o próprio ministro da Cultura brasileiro, que na época era o economista Celso Furtado, um intelectual de notório saber, não fazia nem ideia de quem diabos era Milionários Zé Rico. Rapaz, é que é uma burrice tamanha aí pra um cara que é economista e intelectual, visto que os caras são milionários e José Rico. E já movimentava muito dinheiro também. Então, uma pena aí. Isso aí. Mais uma vez, uma brincadeira com o nome do milionário José Rico. Desculpa, Mas aí, então, a China, ela propôs que o Brasil custeasse as passagens do Milionário Zé Rico e deixava hospedagem e os custos da turnê pra China. Segundo os relatos do empresário do Milionário Zé Rico da época, o Celso Furtado, que é um dos gurus do nosso pensamento desenvolvimentista, né? O Celso Furtado enrolou e no fim não pagou nada. Deixaram os nossos ídolos a ver navios aí, mãos abanando. Rapaz, uma falta de sacanagem sem tamanho, né? É absurdo. E não eram navios, né? Sim. Com produtos, era só 2 caras, pô. E o resto da banda aí. Brincadeira. 2 caras. Era 2 caras e a banda, só. Exatamente. E se fosse um pouquinho mais perto, eu acho que eles até iriam de caminhão. Dava um jeito, porque quem quer faz acontecer, né? Quem quer faz acontecer. Exatamente. Na época, o empresário da dupla, né, que era o José Raimundo, né, ficou, obviamente, #chateado, né? Nem fala mais isso, mas vou usar aqui porque a gente tá falando de 1980. Tá bom. Em 1980, o pessoal usava muito a #chateado. Né? Ficou puto da vida com o Celso Furtado e declarou ao Jornal do Brasil aqui, abre aspas. Opa, jogou no ventilador. Jogou, rapaz, falou mesmo. O governo brasileiro não ajudou em nada. Passei meses indo ao Itamaraty e ao Ministério da Cultura e eles confundiam música sertaneja com repentistas nordestinos e falavam que não tinham dinheiro para essas coisas. O ministro Celso Furtado pode entender muito da cultura dos outros, mas não entende nada dos nossos valores culturais. Fecha aspas. Rapaz, que maravilha, né? Isso aí é Play. Não, é um marco na história mesmo, assim. Mostra a formação do Brasil. Isso aí explica muita coisa, viu? Mas é isso mesmo, né? Ou seja, o empresário ele teve que se virar. Diante da falta do apoio oficial, quem veio para salvar foi a gravadora Continental, né? Que acreditava no potencial da dupla, decidiu bancar parte da turnê e dividiu os custos com o Ministério Cultural Chinês. Isso aí é visão de mercado, pô. O tamanho do cifrão no olho da gravadora, que de repente
estava ali apenas com o monopólio de dupla sertaneja no mercado chinês, que não é coisa pouca, no colo. Ou a visão do empreendedor da iniciativa privada. Imagina o presidente da gravadora, coringando, lendo. Eles não querem entrar investindo, não? Então, é isso aí. E se a gente entrar? Tentando controlar o risco. Com 50%, né, pra cada um. Isso é mentira, viu, gente? Exatamente. Mas, enfim... Então, assim, Milionários Zé Rico, eles embarcaram rumo a essa histórica aventura no Oriente, que deve ter sido uma tortura pro milionário, porque milionário tinha pavor de avião. Rapaz, a vida do sertanejo não é fácil. O cara teve que lidar com o descaso do governo brasileiro, com o próprio medo de voar, uma viagem que deve ter sido de 50 horas, mas se bem que nos 80 o avião tratava você razoavelmente um pouco melhor. Não é que nem hoje que você é só uma caixa, né, jogada dentro do... Exatamente. Mas ele foi um herói. Milionário foi um herói. Foi comendo estrogonofe até lá, tomando vinhozinho, fumando um cigarro, podia fumar dentro do avião naquela época. Com talheres de verdade, né? Com talheres de verdade. Eu mesmo tenho uma colher de sobremesa da Varig aqui em casa até hoje. Quem não tem? Por isso que não tem mais, porque todo mundo roubava uma, pô. É foda isso. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. E o que parecia improvável virou realidade em julho de 1986. Milionários Zé Rico pegaram o primeiro avião com destino à felicidade. E a felicidade se chamava Pequim. A felicidade, na verdade, é estar dentro do avião, já que ela é passageira, entendeu? Pô, foi bonito. Menos pra milionário, que milionário, a felicidade dele era chegar no solo. É isso. Pô, mas a galera, algum sertanejo vai compor uma canção na voz de Gustavo Lima ou de algum outro evangélico. Tá certo. Que nessa frase tu aqui. Felicidade é estar no avião porque ela é passageira. Isso foi muito bonito, certo? Mas, na nossa história, os nossos bandeirantes do bem deixaram o Brasil carregando na bagagem instrumentos. Seu maravilhoso figurino de Milionários Zé Rico. Porra. Você que é jovem, dê um Google Imagens aí, veja como era o naipe maravilhoso de Milionários Zé Rico. E uma boa dose de curiosidade, já que eles não falavam uma palavra em mandarim, só que eles sabiam que a galera gostava muito das músicas, e a música já tinha conquistado o coração da China. Rapaz, você imagina, hein? Você vai suando frio pelo medo do avião e pelo medo do que pode acontecer. Exatamente. Como ansioso, eu ficaria mais ansioso do que curioso. Mas tudo bem. Tô olhando aqui, são 32 horas de voo, mais de um dia dentro do avião. Ah, que gostoso. Porra. Maravilhoso, imagina essa perna formigando. Haja uma meia pra evitar aquela meia de compressão pra não ter trombose e alongamento aí, viu? É isso. E aí a expectativa altíssima. Eram 6 shows programados na China, né? Que acabaram virando 9. Olha aí, a promessa de uma aventura fantástica estava no ar, né? Eles iam ser os primeiros artistas brasileiros se apresentando oficialmente na China. Tudo isso graças ao poder de um filme que cruzou os oceanos. Rapaz, podia ter um filme sobre o poder desse filme e das canções na vida deles dois. Sim. Que seria o Estrada da Vida, Aviões da Vida 2, entendeu? Alguma coisa assim. E aí, velho, isso foi um passo a mais na relação entre Brasil e China, né? Que tinha começado um pouco mais de 100 anos antes dessa viagem. Mas essa viagem foi um marco realmente na relação entre os dois países. A primeira missão diplomática brasileira para a China aconteceu em 1879. Né? A ideia, então, do Império Brasileiro era estabelecer um acordo para trazer mão de obra chinesa para o Brasil, seguindo essa tendência aí que já acontecia no Peru e em Cuba e nos Estados Unidos. Inclusive, para quem não sabe, a culinária sino-peruana é uma das melhores do mundo. Esse negócio desenvolveu uma culinária incrivelmente gostosa no Peru, por exemplo. Porra! E claramente uma cilada pro nosso glorioso povo chinês, né? Venha para o Brasil. É maneiro. É isso, entendeu? Mas enfim. Só que na época não rolou, né? Porque o governo chinês, ele proibiu a imigração pro Brasil porque já sabia das roubadas que rolavam em outros países, né? Tipo exploração, trabalho escravo, outras barbaridades. Então os chineses não queriam que os chineses passassem por isso fora de seus domínios. Tá certo.
Nada a acrescentar aí. Foi tipo assim, não, que é isso? Você é pra explorar, deixa que a gente explora aqui, pô. Que é isso? Exatamente. Mesmo assim, em 1881, Brasil e China assinaram um tratado de amizade, comércio e navegação. E em 1883, o Brasil abriu um consulado em Xangai. E aí foi o começo oficial dessa história tão bonita, nessa relação que se aprofundou com os BRICS. E agora, com as nossas ruas cada vez mais tomadas de carros elétricos chineses que são extremamente impressionantes. São mesmo, velho. Mas aí foi o primeiro passo de uma relação que começou atravessada. Um século depois rendeu uma visita de Lucélia Santos. E aí uma incrível turnê sertaneja e a amizade. Viva a amizade! Viva o tênis de mesa, que o Brasil agora tem representantes também fortes aí nesse esporte, dominado pelos chineses. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né, Pedro? Por exemplo, mas e aí, como é que foi o rolê brasileirinho em Pequim? Eu lhes digo... Começou com um espetáculo de gala, Milionários é Rico, imaginem, trajes de gala, para as autoridades do Partido Comunista Chinês, né? Aí foi uma cerimônia mais protocolar, né? Ali o cercadinho VIP da Revolução. Mas o primeiro show que eles fizeram pro povão mesmo foi logo estouro. Eles tocaram no Teatro de Pequim para mais de 2.000 pessoas. Quando as luzes se apagaram e a dupla apareceu, o público explodiu em aplauso, foi uma loucura. Rapaz, que maravilhoso. Tinha que ter um narrador de vaquejada, alguma coisa junto aí. Vem, o José Rico. Isso, exatamente. Né? Uma coisa emocionante. E aí, na hora que liga a luz, ninguém no celular, Vitor. Vivendo o momento. É exatamente isso. Escrevendo na memória, por meio da retina, essas imagens. Que maravilhoso, é isso. Que bons tempos. E não, tu não sabe. Primeira música, entraram, acontece o que ninguém imaginava. Primeiro acorde, meu amigo, galera inteira começou a cantar junto. Muito bom. Só que em mandarim, porque os organizadores tinham distribuído panfletos com as letras traduzidas. E o empresário da dupla disse que ficou maluco, arrepiada. Assim, vamos aplaudir também a produção, né? Que teve esse cuidado. A famosa produção local. A produção local. A produção local foi braba. Imprimiu o folhetinho com as letras. Talvez a gente tenha tido aí o maior karaokê coletivo da história. Com certeza. Que não tá... no Guinness. Mas tinha que tá. Imagina. Você vai tocar um negócio, começa a cantar em outro idioma, você como cantor faz o quê? Deixa o povo cantar. Só fica fazendo instrumental, vai fazer o quê? Pô, um japonês cantando no palco e 2.000 pessoas. O céu resplandece ao meu redor. Exatamente. Todo o cara ia ficar tipo, que porra. Exatamente. É verdade. E aí, Meg, o público cantando com emoção, né? Como se aquelas letras fossem da própria história deles mesmo. Sabe, cada refrão, o teatro parecia que ia tremer. Milionários é Rico, mal acreditando no que estavam vendo. Sertanejo dublado em mandarim. Gostei. É isso. E não foi só Pequim. A turnê passou por outras cidades chinesas e todas receberam Milionários José Rico com a mesma energia, né? Os nossos sertanejos ficaram fascinados ali com a tranquilidade também e o silêncio das cidades chinesas, né? Por onde eles andaram, encontraram um público extremamente acolhedor, carinhoso. E a despedida, que foi na cidade de Fuzhou, foi arrebatadora. Em uma palavra, arrebatadora. Chegou num ponto que eles já não conseguiam andar pelas ruas sem ser abordados pelos chineses. Rapaz, que maravilhoso, velho. Eram os Beatles que a gente tinha. Eram os Beatles que eles tinham também, entendeu? Milionário José Rico Mania, talvez o nome. Ela era a nossa Lisa do Blackpink. Eles eram nossos divos. Isso. Rapaz, você imagina os caras ficarem espantados com os silêncios da cidade, né? Porque o Brasil é um país barulhento. Onde você vai aqui tem algum barulho. Esse trecho me pegou, entendeu, Vitor? Como morador de Salvador, eu sei o que é barulho, entendeu? Então, eu fiquei curioso. Brasileiro já chega ligando uma maquita, meu amigo. Isso. Meu hino nacional, pra mim tinha que ser a seleção perfilada antes do jogo. Vamos agora ao hino nacional brasileiro. E o cara cortando lajota assim. É o hino do Brasil. 5h30 da manhã, um cara gritando: oi! Aí na rua, que você não sabe por quê. Como é que acorda com tanta energia? Isso aqui é só no Brasil. Só loucura. O José Rico, na história, ele ficou especialmente emocionado. Ele costumava dizer que os chineses eram, entre aspas, meio sertanejos. Aspas dele, porque viviam da roça e tinham um jeito simples.
E essa identificação cultural foi a chave pra essa conexão toda, né? Era tipo olhar no espelho, Sim. mas invertido, né? O nosso espelho Olha aí. do outro lado do mundo. Então o caipira brasileiro reconhecendo o camponês chinês ali. Próximo passo seria a revolução? É isso. Onde foi parar a Revolução Brasileira será brasileira, ou não será. É basicamente isso. Os chineses tratavam a dupla ali como verdadeiras celebridades. Depois dos shows, tinha fila de fã pedindo autógrafo, querendo foto. Eles recebiam flores, presentes, uma coisa linda, assim, um amor transbordando. Valeu enfrentar o medo de avião, milionário. Pra você ver aí, Vitor, sempre enfrente seu medo. Essa é a lição do programa de hoje. Quem não se arrisca, não vive o extraordinário. Então é isso. Tá vendo? Exatamente. E a história do milionário e do Zé Rico é cheia de travessias, de superações mesmo, é uma parada doida. Por exemplo, o milionário, obviamente, ele não nasceu milionário, ele nasceu pobre, né? O nome dele era Romeu Januário de Matos. Ele nasceu em 1940, em Monte Santo de Minas. E aí ele foi garçom, pedreiro, pintor de parede, né? Antes da fama, ele teve tudo isso de trabalho. Depois foi pra São Paulo, tentar a vida melhor, né? E foi tentar a sorte como artista. E adotou o nome artístico de Tubarão. Rapaz, que maravilhoso, né? Eu se eu pudesse, hoje em dia, recomeçar, né, a minha carreira, eu botaria um apelido desse. Pantera. Pedrinho Nájia, um nome assim, sabe? Eu já fui conhecido como Pedrão da Bahia na minha adolescência. Pedrão da Bahia. Porém, tempos que não voltam mais. Mas enfim. Moleque, eu vou te chamar de Pedrão da Bahia todo episódio agora. Já era. Pedrão da Bahia. Porra, bora. Por mim é isso aí. E hoje com Léo Santana e Pedrão da Bahia. Porra, velho. Isso aí do teu... Tá entrando, quebrando tudo. Pedrão da Bahia. Muito bom, velho. Mas é isso. Mas o destino, ele escreve a tortuosa estrada da vida por meios que a gente não entende, né? E ele fez o então Tubarão cruzar com um certo pernambucano, né? Chamado José, né? Que é o José Alves dos Santos, que nasceu em Pernambuco, mas cresceu em Terra Rica, no Paraná. Ah, tá. Esse nome é mais normal. E a origem do José Rico é uma origem meio obscura, né? Ela pode ter a ver com o nome da cidade, que é Terra Rica, mas há quem diga que a alcunha foi inspirada no Johnny Cash, que literalmente seria tipo João Grana. Joãozinho Grana, entendeu? Eu acho que tem a ver com a cidade. Eu acho que tem mas não sei, jamais saberemos. E antes de cantar profissionalmente, o José Rico tentou ser jogador de futebol. Porra! Só que aí ele teve uma lesão e machucou, e aí não conseguiu mais jogar. Essa é a história da população brasileira, de 90% dos homens. Se não fosse meu joelho, né? Eu tava palavrado, já tava palavrado com o time da Turquia. Não foi porque eu bati meu joelho. Deu tudo errado para dar tudo certo, Vitor. É isso mesmo. Tinha que ser assim, deu. Isso, exatamente. No fim dos anos 60, o José Rico ele já cantava em rádio, né? Tinha suas duplas regionais, mas nada emplacava. Diz a lenda que ele chegou a varrer chão de barbearia lá no Mato Grosso pra sobreviver. E ele também acabou indo pra São Paulo, né? Onde ele conheceu um tal de, adivinha? Romeu Tubarão. E quando os dois cantaram juntos pela primeira vez, já ficou clara e evidente a sintonia. A força da música. E aí, força da música e da amizade. E em 1970, eles já formaram a dupla, né? O primeiro se chamava Tubarão José Rico, mas logo o Romeu viu um anúncio do Carnê Milionário no programa do Silvio Santos. Olha só! E aí, nessa propaganda, quando ele viu, que ele trocou o nome de Tubarão por Milionário. E aí nasceu oficialmente Milionário José Rico. Silvio Santos, sem querer, querendo, salvou aí, viu? Porque Tubarão e José Rico... Nada a ver. Não tinha futuro, famoso não tinha futuro nem aqui, nem na China. Não. Exatamente. Milionário, muito melhor. E aí eles começaram gravando em 1973. Mas o grande hit só veio mesmo em 77, justamente com o álbum Estrada da Vida, né? Que a música Estrada da Vida, que era o título que dava o álbum, virou um hino nacional de sertanejo, né? Rendeu disco de platina triplo e foi o passaporte da dupla pra fama. E pra China depois. Aí, exatamente. E aí, meu amigo, não pararam mais. Aí lançava um disco por ano. E aí emplacaram sucessos como Tribunal do Amor, Vontade Dividida, ficaram conhecidos como os Gargantas de Ouro do Brasil. Gogó de Ouro. Rapaz... Eles eram ostentação, hein? Milionário, José Rico e Garganta de Ouro. Era a questão da ostentação, aquela coisa da tiração de onda aí com os colares e tal. E tudo tinha a ver com dinheiro e... É o sertanejo gangsta, né? Sertanejo gangsta.
É isso. É isso que eu queria dizer. Precursores. Muito obrigado. Era Gangster do Agro. E o filme A Estrada da Vida, né, que foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, levou o nome deles, né, antes restritos ao interior, né, pro Brasil todo. O nome dele saiu da roça e explodiu pro Brasil inteiro através do filme. O curioso é que antes dele ser comprado pela TV estatal chinesa, o filme chegou a passar num grande festival de cinema soviético. Olha só. Mas, não sabemos por quê, na União Soviética ele flopou, não rolou. O camponês soviético, ele não tem um coração quentinho. Ele é um taciturno, tem a questão da vodka, mais gelado. Não, eu acho que, pelo que a gente já falou aqui no podcast, se fosse um forrozinho, eu virava. É verdade, né? é verdade. Como era sertanejo, era outra coisa. Exato. E a imprensa brasileira só deu destaque pra turnê chinesa, dos nossos Gargantas de Ouro, quando eles voltaram. Claro. Né? É como se a maior aventura da música sertaneja tivesse acontecido quase em segredo. Tanto é que muita gente não sabe dessa história até hoje. Eu vou fazer uma frase bonita aí pra você aí, Vitor. Enquanto o Brasil dormia, a China aplaudia de pé. Toma! Viu? Ei, Tá vendo? é que vocês não estão vendo, mas eu tô arrepiado aqui. Tá vendo aí? Isso. Sério. Olha aí, eu tô falando. Bom, a dupla voltou pro Brasil carregando, obviamente, lembranças, histórias, né? Pra eles, tinha sido como se fosse viver um sonho. Pequenas multidões ali cantando em outra língua, muito calor humano. Na chegada, que foi no aeroporto de Cumbica, fotógrafos e repórteres começaram a cercar a dupla, querendo saber como é que tinha sido a turnê. E Milionário apavorado, porque tinha pego umas 32 horas de avião. Chega com um monte de flash na cara. Mano, é um absurdo. Rapaz, um sofrimento. Até no sucesso, a pessoa tem que sofrer. Tem que sofrer, velho. É isso. É como meu irmão define a minha sobrinha bebê, que só chora e dorme. Ele falou assim, ela basicamente alterna entre sofrer e dormir. E eu falei, como todos nós, né? É isso. Basicamente, assim como todos nós. É verdade. E o Ricardo Cocho, né, que na época era repórter do Jornal do Brasil, escreveu assim esse momento em que a dupla foi cercada pelos repórteres. Abre aspas. Milionário, camisa aberta no peito mostrando as correntes de ouro, nem esperou a primeira pergunta. Sucesso total, nossa senhora. Lá na China, milionários do Zé Rico fazem 10 vezes mais sucesso do que aqui. O povo para a gente na rua, é uma loucura. José Raimundo, o empresário, não deixa por menos. Pra vocês terem uma ideia, foi como se os Beatles tivessem vindo ao Brasil na época do auge deles. Apesar das 32 horas de viagem, Pequim, Tóquio, Los Angeles, Rio, São Paulo... Olha que escala desgraçada mesmo. Puta merda. Pequim, Tóquio, Los Angeles, Rio, São Paulo. A dupla tinha uma animação de crianças voltando da Disney World. Campeões de vendagem de discos no Brasil, com 15 discos de ouro, 8 de platina em 15 anos de carreira. Os dois estariam confinados aos guetos dos programas de música sertaneja, longe das páginas da grande imprensa, se um dia não fossem descobertos pelo cinema e pela China. Fecha aspas. Rapaz, o Brasil é impressionante. Os caras tiveram que ir pra China pra chegar nas páginas da grande imprensa, né? É a imprensa ali colada no eixo, sempre elitista e sempre olhando pro próprio umbigo. Peraí que eu falo isso porque eu sou jornalista. Deixa eu criticar. Me deixe desabafar. Peraí que eu tô impulsionando um vídeo meu pra China aqui. Tá bom. Tô botando um patrocinado. Tá fazendo uns patrocinados pra China aqui pra aparecer meus vídeos lá, né? Agora com o IA já vai traduzido. Já vai tudo certo. Já vai. É isso. Tá pensando o quê? Olha que doideira aqui, na matéria do Jornal do Brasil, tinha outra versão do sucesso do Milionário e José Rico na China. Segura. Eita, lá vem a reviravolta aí. Mais uma. Que, na verdade, o grande responsável pela paixão dos chineses por Milionário e José Rico teria sido o marido de uma apresentadora de um programa musical de rádio em Pequim. E esse personagem misterioso, que não sabemos o nome, teria passado pelo Brasil, ouvido Estrada da Vida e ficado doido com a música. E aí ele levou o disco da dupla pra China e mostrou pra esposa, olha isso aqui que maneiro que eu comprei no Brasil. E era um disco dos caras. É um turista que levou um disco de presente e mudou o destino do sertanejo brasileiro e da diplomacia brasileira até. É isso? Exatamente. Segundo essa segunda versão, que não foi por causa do filme, foi pelo marido dessa apresentadora, a apresentadora começou a tocar as faixas do disco na rádio e as músicas pegaram. E virou hit, principalmente o Estrada da Vida. Aí, 3 anos depois disso, quando Nelson Pereira dos Santos exibiu em Paris o filme que estava estrelado pela dupla, os chineses foram os primeiros estrangeiros a comprar o filme, os direitos de exibição. Tudo porque o cara comprou o disco. Mais uma vez, eu não concordo com essa versão. Pode até ser a versão verdadeira, mas é muito ao acaso. É doideira. Entendeu? Pra poder a gente justificar o fenômeno. Não.
uma lembrancinha, um souvenir virar um fenômeno cultural. É possível, é bonito. Eu acho doideira. Seria um excelente filme, inclusive, também. Mas eu não sei. Fica aí. Ou seja, segundo essa versão, quando o filme chegou, as músicas já estavam estouradas. Sim. E o milionário descreveu assim a sintonia entre o público chinês e eles. Abre aspas. O povo chinês é meio sertanejão, assim como era o Brasil muitos anos atrás. É um povo humilde que vive do trabalho na roça. Eles só têm um boi e um arado, trabalham dia e noite, é uma beleza de se ver. Eu acho que foi por isso que eles se identificaram tanto com a gente. Fecha aspas. Você vê, Vitor, segundo o milionário, a China tava ali, entre aspas, atrasada, né? Em relação ao Brasil. Em 86, era camponês e tudo isso. Aí você vem agora, 40 anos depois, e os caras voando. Um carro voando e tudo, robô, fazendo coisa. Eu não sei. No carro não voa, mas deve ter já um carro voando. É isso que eu quero dizer. Doideira. Eu tenho uma conhecida que mora na China, e toda vez que ela posta uma foto lá, eu digo que ela mora no futuro. Porque não é possível. Maluquice. A única coisa que o milionário reclamou foi que os funcionários do governo chinês acompanharam a dupla o tempo inteiro, dando uma vigiada. Em cada show, eles tiveram que tocar a Estrada da Vida 5 vezes. Porra. Uma no começo, Bom demais. outra no meio e 3 vezes no final. O bis era 3 vezes a Estrada da Vida. Eu acredito nisso aí. Eu achei... Eu não duvido, não. Primeira vigia, eu acredito, Vitor. Porque o custo que teve aí já faz tocar logo 5 vezes, que é pra não precisar voltar mais. Entendeu? Já vai 1, 2, 3, toca 3 no final, que é pra enjoar. A pessoa chega... A gente não sabe quando é que vocês voltam. Já dá-lhe aqui... Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Eu sei que a viagem realmente rendeu muitos frutos, né, pra dupla no Brasil, porque quando voltaram da China, o Milionário Zé Rico apareceram no Fantástico pela primeira vez. Olha o que acabou só. dando mais visibilidade ainda pros dois. Pra traduzir a emoção da viagem na música, José Rico compôs, de fato, aí sim compôs uma canção inspirada na turnê chinesa. O título era simples, que era Mensagem de Amor. Né? A faixa foi incluída no álbum Levando a Vida, de 1977, e tinha arranjos que imitavam sonoridades orientais. Era uma forma de homenagear os anfitriões e cristalizar ali a memória da turnê na China. Uma coisa meio rancheira sertaneja com um temperinho chinês, né? Com um gengibrezinho, um óleo de gengibre. É isso. E o refrão dizia assim, ó. Estou emocionado com tanta beleza, onde a mãe natureza sempre está presente. E ao terminar meu poema, eu assino, feliz da vida vou me despedindo da hospitalidade do povo chinês. Aqui já tem uma música, rima, já tem uma... Mas já tá, não. A diplomacia cultural em forma de moda de viola. Exatamente. Vamos dizer que foi isso. E essa canção, ela reforçava a ideia de que a música popular também podia ser instrumento de aproximação entre nações, né? Bastava uma melodia sincera, uma história que tocasse o coração. Sim. E foi isso que Milionário e José Rico entregaram aos chineses. Mas aí vem uma questão importante que muitos anos depois, nós exportamos também um sertanejo advindo aí com essa história toda aí, com uma música que não precisava tocar ninguém não, que foi Ai Se Eu Te Pego. Toca até hoje, exatamente. Entendeu? Era apenas Ai Se Eu Te Pego e tome. É verdade. É uma das músicas que mais tocou no mundo. Cara, toca até hoje. Pô, acho que 2023. Eu fui fazer show na Europa, em todos os lugares que eu fui, tocava essa música. Tipo, qualquer balada, qualquer lugar, era. Michel Teló pode ficar sentadinho em casa, garantindo o direito dele autoral do ECAD pra sempre, com Ai Se Eu Te Pego aí. Esquece. Porém, estamos falando da viola, entendeu? Que a viola é a língua universal, talvez, entendeu? E esses caras fizeram mais pela diplomacia brasileira do que muita gente do Itamaraty, incluindo o próprio Michel Teló, que eu vou colocar na história. Nos programas de TV, sempre que eles eram perguntados sobre os momentos marcantes, eles lembravam da China. E aí mostrava foto, vídeo de plateia cantando em mandarim, eles recebendo flores no palco. Era quase uma relíquia que eles guardavam com muito orgulho. E eles compartilhavam sempre que eles tinham oportunidade. Uma prova viva de que foi tudo verdade.
de certa forma, a viagem consolidou a identidade da dupla, né? Porque agora eles eram artistas que tinham atravessado continentes, né? E isso acompanharia milionário José Rico pra sempre. Quase 4 décadas depois daquela turnê de 86, o mundo mudou, obviamente, né? Sim. Mas as estradas da vida, Pedro, seguem cruzando destinos improváveis, porque o Brasil e a China não são mais apenas parceiros de intercâmbio cultural. Hoje eles fazem parte do BRICS, né? Que é um bloco que movimenta economia, política, poder global. É um negócio muito maior do que era antes. Rapaz, a gente sai da viola, da moda de viola, a ter uma moeda em comum, né? Vamos estar na discussão aí. É uma coisa, 40 anos muda muita coisa. E fica aqui uma dúvida, né? Se o Brasil tivesse investido pesado em conquistar a China pela música sertaneja, pelas novelas, será que o mundo não seria hoje um lugar diferente? Rapaz, não sei se seria melhor ou pior, mas com certeza seria diferente. Seria um mundo com bastante café da manhã que ninguém come. Que é uma coisa que acontece muito em novela, é isso, né? Exatamente. A mesa posta E ninguém come. tá sempre atrasada. Ela toma um gole e corre. Então, seria terrível. Exatamente. E com essa reflexão, a gente se despede de hoje, porque esse foi o nosso Só no Brasil dessa semana. Ajuda a gente a compartilhar nosso programa. Dê aí a boa avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. Comenta o que você achou. Sim. Coloca as coisas aqui pra gente ler, porque a gente fica muito feliz e a gente vai comentar no nosso Só no Brasil Extra na semana que vem, certo? E, quem sabe, nosso programa, com a sua ajuda, pode se tornar um grande sucesso na China, assim como foi Milionário de Zé Rico. Eu quero ir pra China, eu quero ir pro futuro, Vitor. Me leve pro futuro, ouvinte, por favor. Eu, inclusive, já tô deixando a unha do dedinho crescer pra tentar achar uma finalidade pra isso, Vitor. É isso. Assim que ela tiver grande, eu te conto. Curioso. Estamos todos curiosos. Vamos lá. Ajuda a gente também no nosso Apoia-se. Você pode ajudar a gente a manter esse programa no ar. Vai lá no apoia.se/SóNoBrasil e deixa a sua contribuição pra gente continuar mantendo isso aqui de pé e trazendo histórias maravilhosas do Brasil pra você. Vitor, chegou a novidade que muita gente pediu nos comentários e mandou também direct pra mim, pra você. Vocês, queridos, podem apoiar o Só no Brasil diretamente no Pix. Cadê o Pix? Agora sim. Agora vai. Então você vai ali, abre a substituição financeira e pode fazer, cara, o apoio com o valor que você quiser. Pode ser um apoio contínuo. Você pode fazer, né, aproveitar o Pix, essa tecnologia brasileira à vontade, e apoiar o Só no Brasil com o que Deus tocar no seu coração. Isso, exatamente. E a nossa chave é sonobrasilaiá@gmail.com. Vai sair lá Pedro Duarte no final. Mas é pra todos nós. Eu tô falando que vai porque vocês precisam saber que foi pro lugar certo. Então, pro lugar certo é se vier pra mim, que depois a gente divide aqui pra comprar um Guaraná pra cada um. Com certeza. E é isso. Gostou da novidade, Vitor? Maravilhoso. Agora sim. Agora a gente vai decolar, pô. Pô, agora vai. Rumo ao X. Até mais, até a próxima semana. Até a semana que vem, galera. Muito obrigado. Vocês são lindos. Tchau. O Só no Brasil é um podcast independente produzido pela Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. O roteiro desse episódio foi do Pedro Spreger, com comentários meus, e do Pedro Duarte. A direção é do Afonso Capelaro. A edição de som e mixagem é da Pipoca Sound e as músicas originais são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A checagem de fatos é da Thaís Mandarino.